pela Prudente AM 1070 e o Jornal da Manhã você acompanha também pelo Facebook, Jornal da Manhã, e as informações de Prudente Região e, claro, os destaques nacionais. Para começar, as informações da polícia, repórter Geraldo Gomes, que fala sempre no oferecimento de Zalpa Cadans, do Mário Zalpa. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Cleiton. Bom dia a você, bom dia, ouvintes. Bom dia para você que está aí acompanhando o nosso Jornal da Manhã. Bem, nós temos as informações aqui do setor policial, temos essa informação aí também que repercute mundo afora sobre a morte do Major Olímpio, né, por Covid, uma tristeza muito grande aí para o meio político também e para as pessoas aqui na nossa região que tinha ele como amigo, principalmente o presidente Venceslau, né, nos deixa aí uma lacuna muito forte. Aqui em Presidente Prudente também morreram de ontem para hoje, aí, segundo informações, irmãos, né, irmãos aí com essa doença. É lamentável, viu, Cleiton? Muito triste o momento que estamos vivendo. E pelos dados aqui da polícia em Presidente Prudente, nós temos a apreensão de droga, né? A polícia acabou apreendendo um rapaz de 21 anos de idade. Ele foi flagrado aqui na Vila Angélica, na rua Manuel Ragner. Quando ele percebeu a presença dos policiais, ele se assustou. Os policiais, então, se aproximou e ele fugiu do local. Foi feito o acompanhamento e numa residência já no Jardim Humberto Salvador, ele se escondeu embaixo de uma cama e os policiais precisaram ter autorização para entrar na residência e conseguiram tirar o rapaz debaixo da cama. Com ele foi encontrado algumas porções de droga, ele acabou confessando que havia jogado outras porções no lixo. Resultado, o rapaz foi preso, vai responder aí pelo crime de tráfico de entorpecente. Já pela cidade de Oswaldo Cruz, a polícia recuperou um veículo. A vítima deixou o carro na agência quando foi abordada e levaram o veículo. Esse caso aconteceu ainda nesta quinta-feira e, segundo as informações, a polícia conseguiu recuperar este carro, né? O crime foi cometido por dois homens que abordaram a vítima ao sair da agência bancária. Fizeram menção de estarem armados, subtraíram o carro, deixaram no local e depois deixaram ali mesmo na cidade, né? A polícia foi acionada e conseguiu recuperar o veículo e está à procura aí de quem cometeu este crime também. E nós tivemos uma grande ação da Polícia Civil, que apreendeu armas, munições, produtos diversos, né? Tudo isso num trabalho que foi realizado para prender bandidos que haviam aplicado golpes de compras virtuais na região de Dracena. A polícia vinha trabalhando já as informações. Esse pessoal que clonam cartões dos outros, fazem compras nesse Mercado Livre, manda entregar em residência, né? Inclusive, falava com um amigo meu aqui do Jardim Maracanã, logo no comecinho da tarde de ontem, ele me contava que alguém estava aplicando esse golpe na própria residência dele, né? Mandando buscar mercadoria na casa, mercadoria que ele não havia comprado. Depois é que cai a ficha e sabe que realmente é um golpe. Então a polícia trabalhou e conseguiu prender um acusado, vários objetos foram apreendidos. Nós tivemos também, segundo as informações, nesta ação aí, os policiais prenderam vários pares de tênis, cama-box, colchões, malas de viagem, 2 simulacros de arma de fogo, um revólver calibre 38, 3 espingardas de calibres indefinidos e ainda munição. E outros objetos, né? Segundo a polícia, o alvo era um homem de 21 anos de idade, suspeito de ser o responsável por efetuar golpes, né, no site e loja naquela região, fazendo uso de cartões de crédito, utilizando dados de terceiros, né? Ele acabou sendo aí flagrado. Essas informações são as últimas que temos aqui do setor policial, para você que está ouvindo aí, sempre em nome de Zalpa Cadans. E assim que o fato merecer destaque, a gente volta com mais para você e todos os ouvintes da nossa região. Bom dia a você, um bom trabalho. Cleiton. Obrigado, Geraldo Gomes, pelas informações. 7h07 agora. 7h07. Jornal da Manhã, as informações, Presidente Prudente Região. Joilton Carlos, atualização Covid-19. Bom dia, Joilton. Bom dia, Cleiton. Bom dia, ouvintes da 101 FM. Vamos atualizar aqui os dados da Covid-19, né? O boletim que foi atualizado ontem às 16h52. Às 16h52. E é uma informação prestada pela Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica de Presidente Prudente.
E também você pode encontrar essas informações no Inova Prudente /coronavírus e também no Prudente News, o mais novo portal de informações de Presidente Prudente. Casos curados 13.708, notificações 53.789, descartados 36.208, aguardando resultados 180 e hospitalizados 140, confirmados 14.532 e os óbitos são 318 na cidade de Presidente Prudente. E é um momento aí crítico que estamos passando aqui na cidade de Presidente Prudente. Lembrando que hoje nós vamos entrevistar ao vivo o Dr. André Pirajá, que é infectologista aqui em Presidente Prudente. Nós vamos fazer uma entrevista ao vivo hoje aqui às 13h20. Às 13h20, no programa da Pati Ribeiro, nós vamos entrevistar o Dr. André Pirajá para trazer aqui, tirar todas as dúvidas e falar do momento que Presidente Prudente está atravessando. Cleiton. Bom, agora são 7h09. O prefeito já está na linha. Só uma matéria antes aqui, até que falava em relação à morte cerebral do Major Olímpio, né, que faleceu, mas o prefeito já está na linha, Joelton Carlos, está te ouvindo. Depois nós vamos ouvir a matéria do Yuri Hudson falando sobre esta morte lamentável. O Major Olímpio, que foi deputado estadual, deputado federal e foi eleito aí com uma votação expressiva como senador do estado de São Paulo. Teria ainda pela frente mais 6 anos de mandato, porque os senadores, diferentemente dos demais cargos das pessoas que são eleitas, tanto no legislativo quanto no executivo, os mandatos são de 4 anos, a exceção é dos senadores, que o mandato é 8 anos, e cada estado e mais o Distrito Federal tem 3 representantes no Senado Federal, e o Major Olímpio deixa, sem dúvida nenhuma, um grande trabalho. Nosso contato é com o prefeito Ed Thomas, que além de amigo pessoal do Major Olímpio, esteve várias vezes com o Major Olímpio, e o Major Olímpio aqui da nossa região, aqui de Presidente Venceslau. Ed Thomas, bom dia. Joilton, bom dia ao Cleiton, bom dia a todos os ouvintes da 101 e muito obrigado pela oportunidade de falar de uma pessoa tão especial, algo que eu já o fazia antes, com toda a alegria. Ele é o verdadeiro sentido daquela palavra amigo, né? Amigo de muitos, de todos. Uma pessoa leal, fiel, que guardou suas características, que guardou suas ideias e que seguiu em frente com aquilo que ele acreditava sempre. Transparência, muita verdade, daquele tipo de ser humano que não apenas te estendia a mão para te levantar, não, né? Ele te laçava e puxava para fora do abismo, né? Eu estive com ele deputado estadual por 2 vezes, certo? Fomos concorrentes ao mesmo cargo, né? No pleito de deputado, mas de um respeito tão grande. Você acredita que no período de escrever recursos ele falava: o que você quer que manda para Presidente Prudente e região? Eu quero que você me indique. Eu indicava cidades, indicava entidades, a paz, casas de idosos, né? Ele fazia uma defesa grandiosa da nossa polícia militar do estado de São Paulo, me ensinou muito de segurança, daquilo que a gente poderia melhorar a vida de policiais. Foi uma convivência grandiosa e eu agradeço a Deus por isso. Agradeço muito por ter conhecido e ter convivido com o senador Major Olímpio, com uma votação histórica jamais vista no país, e eu acho que dificilmente vai acontecer. Perdeu a região de Prudente, perdeu São Paulo, perdeu o Brasil, viu, Justo? É justamente isso, Ed. O Brasil hoje perde um grande político, né? Com as convicções que o Major Olímpio sempre teve, defendendo a bandeira da boa prática da política, e sem dúvida nenhuma ele exerceu o cargo de ser político de uma forma brilhante, não é, Ed? Corajoso, né? Era admirável, né? Tinha aquela posição, tinha o discurso, ele tinha a prática, sabia do que falava, ia pro enfrentamento. Nessa eleição mais recente de governador e presidente, ele esteve várias vezes em Presidente Prudente, fez campanha
campanha por aqui, eu pude participar com ele quando ele se elegeu deputado federal. Eu tive a oportunidade de pedir votos para ele, até porque ele é filho de presidente Venceslau, lugar de mais amigos na sua vida, e depois de senador da mesma forma, né? Ele se mantinha direto e reto, e eu me lembro que em dezembro, depois de ter sido eleito prefeito em Presidente Prudente, foi a visita que fiz para ele em Brasília. Foi o primeiro, a alegria que ele me recebeu, né? E olha o partido dele, o PSL, teve outro candidato, que foi o Guilherme Piai, aqui em Presidente Prudente, mas ele conversava comigo, né, se mantinha firme, dizendo: olha, você tem a certeza do meu compromisso? E assim que eu cheguei, ele falou: já guardei 1 milhão para Presidente Prudente. Isso foi em dezembro, né? E eu pedi para que ele colocasse para as crianças, para a rede municipal, né, esse recurso. E, olha, foi assim um choque, né? Saber que ele tinha sido internado, né? Foi muito, muito difícil para a gente. Um homem muito forte. E, infelizmente, ele partiu como tantas outras pessoas, né? Às vezes anônimas, né? Quantos estão partindo? São pessoas anônimas, mas são pessoas guerreiras, né? Com o mesmo valor. A valorização dele ao ser humano era muito grande, né? Ele tinha o estilão de falar o que pensa, de pensar e falar, né? Que era muito, mas muito alto sempre, certo? Mas ele tinha sempre um projeto, Era um defensor da nossa região. Gostava demais daqui. Sempre que podia, estava por aqui. De repente, toda semana eu conversava com ele, ele me dava alguns direcionamentos, e ele me deu muitos direcionamentos na política. Me ensinou muito na política. Vou guardar tudo dentro do meu coração, dentro da minha mente, os ensinamentos. E, infelizmente, né, a gente vive, como tantas outras famílias nesse momento, vivem esse momento de tristeza, né? Ele fazia parte, sabe, do convívio nosso, da família de todos nós, da boa política, né, da política transparente e séria. Isso é o legado que ele vai deixar, de lealdade acima de tudo, de acreditar que a gente pode resolver sim pela política, que a verdade vence. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Major Olímpio durante a campanha para senador, até como deputado entrevistei ele umas 2 vezes, depois na campanha que ele esteve aqui em Presidente Prudente para senador. E uma coisa que deixou marcado, Ed, para a gente finalizar aqui, foi no dia da vitória dele. Aqui a rádio, já há mais de 4 décadas, tem a tradição da transmissão das eleições, que é uma audiência excepcional, a audiência das 2 emissoras. E daí, no momento da vitória, que foi consolidada a vitória dele como senador, nós entramos em contato. Ele, numa humildade, ele estava numa euforia muito grande com os assessores, com a família, e ele nos atendeu de uma forma tão gentil. Ele falou: vou atender porque é da minha região. Então foi muito legal aquilo lá. Ele falava, ele falou, ele sempre dizia: eu sei do meu compromisso com o Brasil e tudo mais, e assim ele fazia dentro do Senado. Ele não abriu mão, sabe, da Lava Jato, dos projetos que ele tinha, daquilo que ele defendia, e ele chegava: eu sou que nem você, eu continuo um senador, deputado, um senador distrital, trabalhando, né, pontualmente para a minha região. E ele sempre dizia: converse com os prefeitos, peça para que me procure, para que a gente possa ajudar a nossa região. Então, eu vou continuar dentro do coração com essa mesma paixão, com esse mesmo amor pelo lugar que a gente mora, fazendo a defesa. E eu agradeço a Deus o privilégio por ter conhecido ele, como tantos homens bons e mulheres que também estão na política, que fazem realmente a diferença. Ele marcou o trabalho dele com honradez, com força, com muita, mas muita coragem, né? E vai deixar um legado, com certeza, vai deixar uma direção que a gente precisa ter o contraditório, não é isso? Que a oposição é muito, mas muito importante, sim. Que na oposição a gente aprende realmente muito mais, que nem a primeira ideia colocada pode não ser melhor, que a gente tem que ouvir mais ideias, mais projetos, ouvir mais as pessoas, né?
Ed, muito obrigado por nos atender nesta manhã aqui no jornalismo da 101 FM e da Prudente AM. Nós decretamos luto de 3 dias, né? Certo? Porque ele recebeu o título de cidadão prudentino, né? E a gente o fez. É o mínimo que poderíamos fazer nesse instante, que é esse respeito. Uma grande obra que vai acontecer em Prudente, que é a pista de reforma da Unesp, foi desenrolado, desburocratizado, certo? Num total de 11 milhões. Quando ele recebeu o título, nós fizemos o pedido para ele: Major, receba os professores da Unesp, liderados ali pelo professor Alto, e se aconteceu logo depois do presidente assinar esse dinheiro para essa reforma, é porque ele realmente foi lá e desburocratizou, onde os documentos estavam parados. Ele cumpriu com a obrigação dele, falou: pode deixar comigo. E em menos de uma semana, ele, junto com o deputado Coronel Tadeu, conseguiram desburocratizar, né, para que o André Domingos pudesse assinar, né, e pudéssemos assinar essa obra tão valorosa, onde se formou muitos campeões. Então ele vai deixar aqui um legado também da boa obra, daquelas coisas materiais. O do espírito, ele foi um cara combativo, né? Combateu o bom combate. Ok, Ed, muito obrigado. Nós ouvimos o prefeito de Presidente Prudente, Ed Thomas. Obrigado, Ed. Bom, no lugar da vaga do Major Olímpio vai assumir, né, o Senado vai convocar o empresário Alexandre Luiz Giordano, de 47 anos. E é claro que depois da consolidação, tudo da morte, porque ele teve a morte cerebral, então quem vai assumir a vaga, que é o primeiro suplente de senador, é o Alexandre Luiz Giordano, 47 anos, é um empresário que vai assumir esta vaga. Tá certo, Cleiton? Tá certo. E Prudente recebe novo lote de vacina aí para imunizar 100% do público de 72 a 74 anos, né, Júlio? Isso mesmo. Vamos trazer essa informação agora? Vamos lá. Jonatas Caetano. Bom, 7h20. Você acompanhando o Jornal da Manhã pela 101 FM e Prudente AM 1070. A questão da vacina agora fica importante, né? Para que a população volte a trabalhar, né, Joelton Carlos? Porque o comércio continua fechado em São José, acho que do Rio Preto, São José do Rio Preto, tá tendo problema lá, viu? O juiz lá anda mandando abrir o comércio lá, viu? Mas é questão polêmica isso, né? Questão polêmica, porque lá tem muita gente questionando, né? Que não estão conseguindo trabalhar, né? Tem gente lá que passando necessidade, empresário que só tinha aquilo, né? Então, situação bem complicada no Brasil, né? Enquanto a política estiver em primeiro lugar no interesse dos que nos representam, nós vamos continuar nessa situação, Cleiton. O que tem que ter agora é o trabalho técnico daqueles que realmente conhecem do assunto. Vamos lá com a informação agora sobre então a vacina. Então olha aí que importante, né? 100%, né, das pessoas de 72 a 74 anos serão vacinadas em Presidente Prudente. Na última quarta-feira, o governador João Dória anunciou que a imunização para o grupo de 72 a 74 anos será antecipada para hoje. Para atender a demanda, foi enviado a Presidente Prudente um lote com 4.200 doses recebido na manhã de ontem, que possibilitará a abrangência de 100% da população local nesta faixa etária, conforme o governo estadual. A rede de frio municipal recebeu mais 740 doses para concluir o esquema vacinal em 22% dos idosos entre 80 e 84 anos com a aplicação da segunda dose. Ainda foram entregues 260 imunizantes para dar continuidade à vacinação do grupo de 75 e 76 anos. Somando esses 3 grupos, a nova remessa totaliza 5.200 doses. De acordo com a Vigilância Epidemiológica Municipal, todas as 27 unidades de saúde do município já estão prontas para iniciar a vacinação. A Vigilância também informou que 3 unidades serão abertas neste sábado para atender exclusivamente o público de 72 a 74 anos, sendo elas a SF da Vila Marcondes, a UBS da Coab e a UBS Vila Real, das 8 ao meio-dia. O município conta com 27 postos de vacinação entre UBSs e ESFs, que funcionam das 7h30 às 16h30. Para ser vacinado, o idoso precisa apresentar um documento oficial com foto comprovando o requisito. Agora no Jornal da Manhã, o tempo e a temperatura.
No momento, a temperatura em Presidente Prudente está registrando 22 graus. Sol e aumento de nuvens no período da manhã, com pancadas de chuva à tarde e também à noite. Jornal da Manhã, 7h24, daqui a pouquinho no Jornal da Manhã. Hoje, no Jornal da Manhã, daqui a pouquinho. Você vai ter informações aí. Vamos explicar o que é proposta de emenda à Constituição. Daqui a pouquinho. Já também os comentários de Alexandre Garcia. Jornal da Manhã. Está de volta no seu rádio. Jornal da Manhã. 101 FM e Prudente AM 1070. A rede da informação. 101 FM, agora 7h27. 7h27. E o Jornal da Manhã continua a série de 6 reportagens com o tema Direito em Pauta, onde vamos explicar o que é lei, decreto, medida provisória, portaria, proposta de emenda à Constituição e emenda constitucional. No episódio de hoje, vamos falar sobre proposta de emenda à Constituição. A informação chega com o repórter Jonatas Caetano. Daqui a pouquinho, os comentários de Alexandre Garcia. O que é uma proposta de emenda à Constituição? A popular e conhecida como PEC, qual a diferença de uma proposta a uma emenda constitucional e a uma lei? A advogada doutora Ana Célia Gama explica quais são as diferenças. A proposta de emenda constitucional, à Constituição, conhecida como PEC, ela pode ser apresentada por no mínimo um terço do total, seja da Câmara dos Deputados ou dos senadores. Então, para ser apresentada uma PEC, são necessários, no mínimo, 171 deputados ou 27 senadores. A PEC também pode ser apresentada pelo presidente da República e por mais da metade das assembleias legislativas. Quando a proposta inicia no Senado, ela passa pela aprovação dos senadores e depois ela volta para a Câmara dos Deputados para entrar em votação e voltar ao trâmite normal. A advogada também explicou como funciona a tramitação de uma PEC. A PEC começa a tramitar na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que é a CCJ, que analisa a admissibilidade da proposta. Neste ponto vai ser analisado exatamente se o texto atende às normas da Constituição Federal, pois ela não pode violar cláusulas pétreas da Constituição, a forma federativa de Estado, o voto direto e secreto, entre outros, garantias e direitos individuais e fundamentais dos cidadãos. Se for admitida pela CCJ, o mérito da PEC, ou seja, o que de fato consta no texto, é analisado por uma comissão especial que pode alterar a proposta original. A comissão tem o prazo de 40 sessões de plenário para votar a proposta. O prazo de emendas que podem ser apresentados ao texto da proposta de emenda constitucional se esgota nas 10 primeiras sessões. Depois da análise, a proposta é analisada pelo plenário. A aprovação depende de votos favoráveis de 3/5 dos deputados, ou seja, tem que ter um mínimo de 308 votos em 2 turnos de votação. E já com relação ao Senado, também a votação vai acontecer em 2 turnos e são necessários os votos de pelo menos 49 senadores. Depois concluída a votação em uma casa, a PEC é enviada para outra. Se o texto for aprovado nas 2 casas sem alterações, acontece a chamada promulgação em forma de emenda constitucional, que vai acontecer em sessão do Congresso Nacional. Se houver uma modificação substancial, não apenas da redação, ela volta obrigatoriamente para a casa onde começou a tramitar. Então, se ela começou na Câmara dos Deputados, ela retorna à Câmara para ser verificada, de novo analisado o texto, depois segue para o Senado e sendo analisada. E havendo a promulgação, ela passa a viger em todo o território nacional. 7h31.
Jornal da Manhã, as principais informações, Presidente Prudente Região. Em relação ao esporte, a gente informa que a Federação Paulista de Futebol ameaça ir à justiça para retomar o futebol em São Paulo. E toda a equipe de jornalismo vai estar acompanhando aí, trazendo essas informações quando for tomada aí uma decisão. 7h31, para encerrar o Jornal da Manhã, tem os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Bom dia. Foi derrubado um veto do presidente numa lei que previa a dispensa de pagamento de 1 bilhão e 400 milhões por parte de igrejas. As igrejas, pela Constituição, não pagam impostos, mas isso eram outros tributos, taxas, etc. O presidente vetou, porque era uma espécie assim de arapuca para o presidente. Se ele sancionasse essa parte, ele seria acusado de crime de responsabilidade, porque não havia previsão de como suprir essa expectativa de arrecadação do governo. E aí, mas ele não caiu nessa, ele tem 29 anos de praia legislativa, não caiu nessa. Deixou para o Congresso derrubar o veto. E aí o Congresso derrubou o veto e está valendo a isenção para as igrejas. Por outro lado, o presidente vetou numa outra lei e a Câmara dos Deputados, por 292 votos, confirmou o veto, né? Vetou uma parte em que dava uma canja, digamos assim, de 30 anos de prorrogação de contrato para empresas estatais de fornecimento de saneamento básico para os municípios, água e esgoto, né? Com isso, então, não fica automática essa prorrogação. Se as empresas estatais quiserem continuar, terão que se submeter a uma licitação, disputando com a iniciativa privada, e as prefeituras vão poder escolher qual o melhor fornecedor de água e de saneamento básico pelo melhor preço. Bom, dito isto, uma outra questão, né, que a gente viu aí, que aumentou o juro básico da taxa, a taxa Selic. O mercado esperava 2,5, mas foi para 2,75. Era 2. Interessante é que em julho de 2015 era 14,75, foi caindo, e a gente ficou esperando que nos bancos os juros caíssem na mesma proporção, mas não caíram não, né? Agora, eu espero que os juros, que os bancos não estejam assim assanhados em aproveitar isso para aumentar o juro. É o Banco Central independente agindo para defender a moeda da inflação, há uma expectativa de inflação, a inflação dos últimos 12 meses foi 5,2, sendo que a meta é de 4,75. Né? Imagina-se que essa taxa básica pode subir até 4% no fim do ano. É o câmbio que ficou mais alto, desvalorizando a moeda, é o excesso de gastos com a pandemia, é o excesso de endividamento público, né? Tudo isso contribuiu. Mas esperemos, né, que os bancos que trabalharam tanto tempo com bons juros, remunerando bem, eles alegam que a taxa de inadimplência os obriga a cobrar mais juro para cobrir a inadimplência, etc. Mas vamos ficar observando, né? E cobrando dos bancos enquanto eles nos cobram juros. Um juiz de Ribeirão Preto mandou soltar imediatamente um trabalhador que havia sido preso, estava na cadeia, numa jaula, né, por ter querido continuar trabalhando. Tem gente que tem a maior facilidade de ficar em casa, né? Bonitinho, ficar em casa e tal. Agora tem gente que não tem dificuldade de ficar em casa, tem a impossibilidade, porque se ele não sair de casa e voltar com comida, a comida não entra em casa sozinha, trazida por um entregador, com pagamento no cartão, né, ou crédito no banco, não tem isso. Aí o juiz mandou soltar o trabalhador e lembrou que na Constituição os direitos e garantias são cláusula pétrea que só é suspensa em caso de estado de sítio ou estado de defesa.
previsto na Constituição, né? E que um decreto de governador não é mais forte que uma Constituição. Foi bom o juiz lembrar disso, né? Enfim, a gente está vendo cada vez mais aí pipocando a reação dos médicos, dos prefeitos, para não encher os hospitais, de começar a tratar logo. Depois de um ano de pandemia, a medicina passou a conhecer a doença e passou a conhecer as formas de combater a doença e de evitar a hospitalização que estão disponíveis. Já não são apenas as medidas passivas para prevenir, né? Que é a higiene, que é a máscara, que é o distanciamento. Não, né? Já existem medidas ativas de prevenção e de tratamento logo aos primeiros sintomas. Nos primeiros 5 dias o tratamento é eficaz. Eu ainda estava ouvindo o depoimento de um médico de uma grande indústria de alimentos do Paraná, com 12 mil empregados, né, que está fazendo isso, e os resultados foram incríveis, né? Resultado assim que despencou, tinha 15 casos, 10 casos de Covid por dia. Hoje é raríssimo aparecer, né? Os últimos 5 casos, ele diz, dos últimos 5 casos, 4 pessoas recusaram o tratamento, e uma fez o tratamento. O tratamento não é a panaceia, como disse o médico, não é 100%, né? Mas vacina também não é 100%. E aí a boa notícia é que a Agência Europeia de Medicamentos diz que a vacina da Oxford, nós compramos 220 milhões de doses, é segura e eficaz. É que mais de uma dúzia de países europeus tinham interrompido por causa de aparecimento de tromboses. Agora, imagino que vão retomar a vacinação. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu na 101 FM e Prudente AM 1070, Jornal da Manhã.